A partir de agora, eu quero falar um pouco do tema religião. A começar por lembrar de um dito jornalista que, num país com um mínimo de civilidade, ele não teria um mínimo de oportunidade na vida. Ele chegou a dizer, há um tempo, que os ateus são mais propícios a cometerem crimes, porque eles não creem em Deus. Quanto a isso, eu quero dizer o seguinte: o Brasil é um país extremamente religioso. O brasileiro é um povo temente a Deus. Mais de 95% da população brasileira tem religião e crê em Deus. Por outro lado, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Então, do que adianta tanta religiosidade, tanta fé, se isso não impede que predomine a violência no país? O percentual de ateus neste país não chega a 5%. E você não vê, ou pelo menos que se tenha notícia, ateus envolvidos em assassinatos, estupros e outros crimes mais. Você não vê ateu oferecendo falsos milagres, oferecendo curas. Você não vê ateus cobrando dízimo. Você não vê ateus explorando a imbecilidade do povo. O ateu, ele não usa Deus, até mesmo porque ele não crê, para ganhar dinheiro, para se fazer na vida, às custas dos miseráveis. Então, esse ignorante deste dito jornalista, quando abriu a boca para falar tamanha besteira, ele não sabia, com certeza, o que estava falando. Porque se soubesse, não falaria. Outra coisa, um grupo de ateus iniciou um processo contra ele. Eu sou contra isso. Qualquer coisinha neste país é processo, é processo. Dependendo da situação como esta, por exemplo, você não deve, na minha opinião, processar um idiota deste. Por quê? Eu acho que você deve vencê-lo pela sua superioridade intelectual e moral, sem necessariamente recorrer a processos idiotas. Já me perguntaram várias vezes se eu sou ateu. Eu sou ateu. E já me perguntaram o que é ser ateu. A minha definição de ateu é a seguinte, porque a maioria assim, ateu não acredita em Deus. Se não acredita em Deus, acredita em quê? Diabo, tal. Isso tudo é absurdo. Para mim, ateu é um ser superior, moralmente e intelectualmente. Por quê? O ateu, ele não precisa imaginar um ser superior que venha a cobrar por seus atos. O ateu tem a sua consciência. Então, o ateu, ele é cobrado pela sua consciência. O ateu, antes de mais nada, é um ser moral e intelectualmente superior. Então, esta é a minha definição de ateu, um ser superior, tanto moralmente como intelectualmente. É sabido, para quem conhece a história, que todas as religiões do mundo foram criadas por oportunistas no momento oportuno. Isso vale para Abraão, Moisés, isso vale para o cristianismo de Constantino e Teodósio, isso vale para Maomé, isso vale para Lutero, para Calvino, para Henrique VIII. Ou seja, todos oportunistas que no momento de oportunismo criaram religiões. A religião nada mais é do que um instrumento de dominação. Eu gosto muito de uma frase de Karl Marx, onde ele disse o seguinte: ao invés de ser Deus o criador do homem, foi o homem o criador deste Deus. E isso é verdade. O homem inventou esse Deus, criou esse Deus para dominar os demais.
Todos os que criaram Deus se tornaram intermediários entre os homens e esse Deus. Ou seja, você não cria Deus para os outros, né? Outra coisa também é falado que o tráfico de armas, o tráfico de drogas, o tráfico humano, o tráfico de animais dão muito dinheiro, enriquecem pessoas, são as maiores fontes de lucro no mundo. Tudo bem, tráfico de armas, drogas, tráfico humano, tráfico de animais, dão dinheiro para os injustos, para os oportunistas, mas eu acho, na minha opinião, que a mercadoria mais valiosa deste mundo é Deus. Meu, quantos já se enriqueceram vendendo este Deus? Se você tiver a cara de pau e souber usar esta mercadoria, vender esta mercadoria, você enriquece. Basta ver o Vaticano e tantas outras religiões mais, tantos outros fariseus, pregadores mais. Constantemente você liga a TV, tem um pedindo dinheiro. Eles pedem dinheiro o tempo todo. Em nome de quem? Em nome de Deus, em nome de Cristo, em nome disso, em nome daquilo. Então, para mim, a maior fonte de riqueza neste mundo é Deus, Cristo. Então, quem souber trabalhar bem esta mercadoria, está feito na vida. Quem tiver a cara de pau de trabalhar bem esta mercadoria, está feito. Basta ver os religiosos que temos aí pelo mundo afora, principalmente aqui no Brasil. Isso virou praga, né? Então, mas você não vê ateu vendendo esta mercadoria, fazendo uso desta mercadoria para oferecer curas milagrosas, para oferecer prosperidade econômica. O ateu é também um realista, ou seja, algo está errado, vamos ver o que está errado, mas diante da realidade, diante daquilo que é possível ser observado, e não diante de uma fantasia. E eles oferecem tudo isso em nome de Deus, em nome de Cristo. E quando aquilo não acontece, você vai processar quem? Você vai processar Deus, vai processar Cristo? O pastor não. Ele simplesmente falou que Deus cura, que Jesus cura. Se você não conseguiu atingir aquela graça, você não tem a quem processar. Vai processar quem? Deus. Vai processar Cristo. Ou seja, esses indivíduos, eles não podem nem ser acusados de estelionatários, porque eles não cometeram estelionato nenhum. Eles não disseram que eles salvam. Jesus salva, Deus salva. Agora, se você não foi salvo, se você não ganhou a graça, fazer o quê? Aguardar mais um pouco, né? Tem uma música do Ivan Lins que diz o seguinte: Deus está contigo, Deus está conosco até o pescoço. Ou seja, se esse Deus existe, ele já está com a humanidade até o pescoço, né? É um que faz uso do seu nome em vão, é outro que fica o tempo todo pedindo, esperando alguma coisa em vez de ir lá e fazer. Então, caso esse Deus exista, ele já está de saco cheio com essa humanidade toda, com esses fariseus todos, com esses hipócritas todos. Então, eu acho que diante disso, os melhores são os ateus, porque eles não fazem uso de Deus para ganhar dinheiro, para enganar pessoas, enquanto que esses ditos religiosos usam Deus para se darem bem, financeiramente principalmente, já que são ricos, carros importados, mansões, fazendas, e bancos e tantos outros mais. Então esse imbecil desse jornalista, quando for falar alguma coisa em relação aos ateus, pensar um pouco mais. Isso é meio duvidoso que um ser acéfalo tenha a capacidade de pensar. Eu vou continuar mais um pouquinho, porque eu quero destacar um pouco a história do cristianismo no próximo vídeo, ok?